no seu ponto de vista, existe alguma diferença no tratamento legal entre um imigrante que está há muitos anos aqui em Portugal e um recém-chegado? O tratamento? É. Eu acho que talvez porque quem está aqui há muito tempo é para estar mais habitualizado, olha aí. Com a questão. Calma. Habitualizado com a questão e com a própria frequência, rotina de Portugal. Ele sabe como é que funciona mais as coisas, ele sabe se colocar, ele já observou muito, já viveu muito, já apanhou também muito, já teve toda uma experiência em cima disso. E às vezes o brasileiro pode chegar e querer fazer do jeito que ele fazia no Brasil, se portar do jeito que ele se portava no Brasil, levar uma caixinha de som para a praia. E não é assim. Se ele chegar e fizer o que ele quer fazer, ou como ele vivia no Brasil, ele pode criar um conflito, um confronto ali com algum cidadão português. E disse, rapaz, você é estrangeiro aqui, está fazendo essa bagunça aqui no meu país, te porta. Em Roma, a gente tem que se portar como romano, né? Então, eu sou muito observador. Então, desde quando eu chego no ambiente, eu vou observar o que está acontecendo ali, como eu posso me portar, se eu tenho espaço para falar, se não tenho. Mas tem pessoas que chegam e querem se impor e querem dizer assim, eu sou brasileiro e vou viver como um brasileiro aqui. E eu acho que não é por aí. Nós temos que respeitar, doutor. Tem que respeitar, essa, sim. Sabe? Com essa questão, eu acho que o tempo nos ensina muita coisa, sabe? O tempo nos ensina muita coisa. E saber que é uma casa que não é nossa, mas que nós conquistamos o nosso espaço. Claro. Sabe? E o cidadão, e o português entende, ele compreende isso. Eu conheço muito português, trabalho com muitos portugueses, eles falam, Rodrigo, todo brasileiro que vem para cá, que respeita as leis, que trabalha, sabe, que cumpre o dever que tem que cumprir, será sempre bem-vindo aqui em Portugal. Será sempre bem-vindo em Portugal. São pouquíssimos os casos, eu acho que... E até a forma como o próprio português ele age e conversa e debate as questões, às vezes a gente acha que está havendo algum confronto direto, ou a pessoa está agindo ali com xenofobia contra o brasileiro, mas não é. Às vezes você vê dois portugueses brigando, aí, tchau, beijinho. Aí sai cada um pro seu lado e é a forma como eles conversam ali, né? O senhor entrou num tema, estranho, né? O senhor entrou num tema interessante agora. O pessoal sabe que a gente tem, né? Tem nosso trabalho aí, tem alguns colaboradores. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, muito tempo pelas obras, trabalhei muito tempo lá. Enfim, e uma coisa interessante. Geralmente, quando você vê, eu vou falar sobre, eu não vou entrar no mérito dos africanos, ou ucraniano, ou venezuelano, não. Eu vou falar sobre os brasileiros, que eu posso falar da minha nacionalidade, né? O brasileiro é preconceituoso. Se você vai falar de português, eu acho que o brasileiro é mais preconceituoso, talvez, do que o português. Chega lá um africano lá no Brasil, lá como é que ele vai ser tratado? Observa. O brasileiro, ele é preconceituoso. É preconceituoso. É preconceituoso. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Ele acha que o brasileiro que chegou aqui tem que comer o pão que ele precisou, isso aí. porque ele também padeceu. É verdade. 2 brasileiros trabalham junto, tá? E eles têm um desentendimento no trabalho. Bateram boca, alguma peça que não ficou boa, alguma coisa que aconteceu. Teve uma desavença ali. Eles viram a cara um pro outro. Isso passa um dia, não volta a se falar. Inimizade ali, já inimizade. Se bobear, vai esperar o outro na saída. Sim. Para resolver, porque o cara xingou e mexeu com a honra dele. Sim. Sabe? Ou seja, ele vem do Brasil para cá, eu já presenciei algumas situações, é claro que não são todos, sabe? São situações que acontecem, mas os portugueses nos dão uma aula, sabe? Tem que tirar o chapéu para os portugueses nesse quesito, porque você trabalha com português, você acaba de discutir com ele, passa 5 minutos, 10 minutos. Estão virando um copo junto já. É por aí. Vamos tomar um café. Tomar um copo. Pronto. Aí você olha, esse gajo é maluco. Nós acabamos de discutir aqui e ele me chama para tomar um café. Ou seja, deixa as diferenças, não vamos levar para o coração. Então existem situações que quando a gente sai do Brasil para cá, é sempre bom a gente passar por essa mudança, sabe? Uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, buscar algo que talvez nós não encontramos lá. É verdade. Sabe? Então, essa mudança de mentalidade, ela faz toda a diferença, né, doutor, na vida de imigrantes que está aqui, né? Com certeza. E eu acho que é fundamental para você conseguir se restabelecer no país,
construir, conquistar o seu novo espaço, se restabelecer, criar novas oportunidades. Então, você tem que estar sempre observando ali e tem que se adequar à situação do país, à cultura do país. Você tem que estar integrado ao país. Então, para que isso aconteça, você não pode impor e achar que Portugal deve aceitar que você viva do jeito que você quer. Não é trazer seus costumes para cá. Não. Mas é se adaptar ao costume aqui do país. Sim, você é estrangeiro. E tem que haver esse... Se não houver... Um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio. Esse equilíbrio. No seu ponto, o senhor já atendeu algum caso de xenofobia ou de racismo aqui em Portugal? Já tive a oportunidade que nós já fizemos acompanhamentos na PSP para fazer participações. E tem, doutor, racismo aqui em Portugal? Tem. Não tem como dizer que não tem. Como é que não vai tem, ter, né, tem. doutor? Sempre isso não Como em depende qualquer lugar do de mundo, nacionalidade né, ou de qualquer lugar do mundo. São né? pessoas. São E pessoas. pessoas é a raiz do problema, Claro, às vezes, né? claro. Então, existe sim, e existe também problemas que são, às vezes, gerados, como a gente falou, porque o brasileiro ou o estrangeiro não soube se portar da forma como deveria se portar e criou um conflito. E em cima daquilo ali pode ser uma xenofobia, pode ser uma discriminação, ou não. Tudo tem que ser analisado. Se fosse de um brasileiro para brasileiro, talvez não seria. Pois, Mas como isso, é de um português, isso mesmo. existe essa questão do ponto de vista, né? Com certeza. Ok, doutor, o senhor só atua. Eu sei que o senhor é especialista na área de imigração, mas o senhor só atua na área de imigração, as pessoas têm essa dúvida, né? O senhor atende tanto portugueses, como o senhor atende pessoas, eu sei que o senhor atende O nosso pessoas... público ele é bem alargado hoje, não só brasileiros, mas portugueses e outras nacionalidades, americanos também. Sim, e irlandeses, tem muitos irlandeses, principalmente porque tem países que você consegue, inclusive, uma autorização de residência, mas chega um fim ali de um período você não consegue renovar, que é o caso de muita gente que vai estudar na Irlanda, por exemplo, e às vezes não consegue renovar e sai da Irlanda e vem para Portugal, porque é um dos caminhos que ele tem ali para poder construir e dar continuidade à sua vida fora do país, né? Então o senhor não só atende questão de imigração? Não, hoje, apesar de que o meu perfil hoje ele está muito direcionado no tema imigração, mas é porque o Instagram não me deixa falar de outros assuntos. Na hora que eu coloco ali qualquer outro assunto, o Instagram me dá um bloco. Mas hoje nós criamos toda uma estrutura no nosso escritório. Hoje nós temos escritório em Lisboa, em Leiria, e estamos chegando também agora em Braga. Parabéns, doutor, com outros advogados, com outros profissionais multidisciplinares, com contabilista e outros profissionais que atuam realmente e podem ajudar em projetos específicos da vida do imigrante, eu posso dizer dessa forma, que a pessoa começa mudando de país, mas depois ela quer constituir uma empresa ou ela tem um problema familiar e tem que resolver via tribunal, ou às vezes tem até um problema criminal, ou comprou um imóvel, tem que regularizar uma situação no imóvel. Então, hoje nós temos toda uma estrutura no nosso escritório para poder dar assessoria e ajudar essas pessoas a frutificarem, a prosperarem aqui no país, né? Então, a gente tem toda uma estrutura para poder atender esses Ótimo. créditos. Então, o senhor atua, presta assessoria tanto seria no setor imobiliário? Também, nós temos advogados que atuam especificamente na área do imobiliário, nós temos na área do fiscal, na área do comercial, que é o empresarial do que nós falamos no Brasil, de dar todo um suporte ao empresário que quer iniciar uma vida aqui, ou então já tem uma empresa no Brasil e quer internacionalizar essa marca, quer internacionalizar esse negócio, para que nós possamos dar toda a estrutura, toda a cobertura, toda a segurança jurídica para que ele possa desenvolver aquela atividade dentro do país, fazendo ali um contrato de avança com ele para que ele tenha uma assessoria, uma consultoria fiscal, trabalhista, compliance, e ele possa atuar com mais segurança dentro de Portugal. Porque não vem pisando em ovos, né, doutor? Já sabe quais são os mecanismos certos, o caminho certo, né? Sim, até porque às vezes você já tem um negócio que dá certo, inclusive no Brasil, por exemplo, mas você acha que vai trazer aquele negócio, aquele mesmo modelo e vai aplicar aqui e que vai dar certo. Não, tem que haver uma adaptação. Principalmente quando a gente fala de legislação tributária, trabalhista, que altera bastante a forma de tributação. Então, você tem um modelo que deu certo no Brasil, mas você tem que fazer a adaptação necessária para dar certo também aqui em Portugal. Então, não pode ser feito de qualquer forma. Quer dizer, existe toda uma preparação. Toda uma preparação, isso mesmo, porque senão você vai ter prejuízo. Você pensa que tem um domínio de um mercado e esse mercado que culturalmente não existe. Por exemplo, eu trabalhava com a administração de condomínios no Brasil. E eu vinha com a ideia do Brasil de chegar aqui e poder exercer a atividade. Quando o condomínio aqui, eu era síndico profissional lá, fazia administração de condomínio, aqui não tem porteiro. O zelador aqui é uma pessoa que vai fazer uma faxina aqui 1 ou 2 vezes por semana num condomínio.
Então, o europeu em si ele é muito independente. O brasileiro não. O brasileiro ele gosta de ser mimado, ele gosta de ter as pessoas prestando serviço ali para ele. Ele não quer se preocupar com detalhes. Então, o europeu ele é mais independente e, em razão disso, é um mercado que não existe aqui, por exemplo. Verdade, verdade. Então, você que pensa em comprar um imóvel, tá? Muito cuidado nessa hora, e até você que quer empreender. Você pode ser um bom empreendedor no Brasil, você pode dominar o mercado lá, mas as leis vão mudar, né? Todo o setor de logística que vai mudar, legalização vai mudar, tudo vai mudar. Aquilo que pode ser um grande sonho aqui pode se tornar um pesadelo. Então, vai pelas vias legais. Não precisa quebrar a cabeça, doutor. Não precisa. Tem os caminhos. Você quebra a cabeça se quiser, né, doutor? E o europeu ele tem uma cultura muito reservada com relação a isso, a questão da assessoria, da consultoria jurídica, que ele procura o advogado sempre. Ele vai assinar um contrato, vai fazer um negócio, e é o correto. Ele procura o advogado para que o advogado lhe dê assessoria para que diminua os riscos de não dar certo. O brasileiro, infelizmente, na cultura brasileira, ele só procura, às vezes, um advogado quando a casinha está pegando fogo. Depois que tentou de todos os meios. Ou quando depois que recebeu uma notificação para abandono voluntário do país, é que ele vai procurar um advogado. Ele acha que o advogado está ali para tomar o dinheiro dele. O advogado está para exercer a atividade dele, para exercer a função dele. E o advogado ele tem uma função que é muito nobre. Primeiramente, social. O advogado é uma pessoa que luta pela justiça. Mas o advogado, ele na sua função, ele deve ser remunerado, em primeiro lugar, porque tem muita gente que acha que... Tem um mecânico que me segue, um hater, que sempre fala lá, esse advogado só quer ganhar dinheiro, não sei o que. Tô doido para fazer uma manutenção no meu carro lá na mecânica dele e ele não me cobrar, porque se ele vai trabalhar por amor, eu tenho muita conta para pagar no final do mês, viu? Doutor, tem muito imigrante que perde dinheiro por falta de conhecimento justamente no setor imobiliário, não tem? Ah, certamente. Acho que está fazendo um negócio da China ali. E quando chega... Aí vai lá o empresário, quem tentou fazer o negócio ali, dá uma volta nele e ele acaba perdendo dinheiro. Perdendo o negócio, né? Porque existem regras... A lei é para todos, existem regras claras. Então, se você descumpre de uma forma ali a lei, aquele contrato, você acaba, às vezes, perdendo o contrato, perdendo o negócio, porque você não teve uma consultoria, uma assessoria. E existe uma forma de uma prevenção legal para que a pessoa não caia no golpe? A prevenção é sempre procurar a ajuda de um profissional, de um advogado. Mesmo ele estando em outro país, ele tendo o serviço aqui, ele consegue se resguardar de todas as maneiras? Claro, com certeza. Se for um profissional sério, se for um profissional realmente que esteja habilitado para ajudá-lo, porque às vezes aparece muita assessoria, muita consultoria que tem no mercado, no Instagram, nas redes sociais, que na verdade não são advogados. Eu, como advogado, eu tenho um contrato, um seguro de responsabilidade profissional, né? Um seguro de responsabilidade civil. Se por acaso eu não fizer o meu trabalho direito, ou der uma mancada, ou der um prejuízo no cliente, o cliente vai lá e consegue ser ressarcido daquele prejuízo através daquele seguro profissional que eu tenho. Bacana. Com respaldo, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, de Portugal. Já uma consultoria dessa daí que você contratar, meu amigo. Em primeiro lugar, ela pode nunca realmente fazer o que prometeu para você, e se lhe der um prejuízo, você vai conseguir. É muito difícil você conseguir recuperar aquele prejuízo. E às vezes não é um prejuízo que é recuperável, porque a gente está lidando com coisas sérias. Então, às vezes, é um prejuízo que você vai sentir na pele que não é monetário, né? Não é financeiro. Então, tenha muita atenção com E lembrando também que Portugal, hoje, o setor imobiliário está em alta, né? Está super em alta, então, super aquecido. Você fazendo um negócio às claras, com uma orientação séria, você só tem a ganhar com isso. Com certeza. Tá. Inclusive, eu sempre venho falando que Portugal ele tem um mecanismo, uma forma de trabalho. É que a gente estava falando, né? Brasil trabalha de um jeito, Portugal trabalha de outro. E hoje acaba que Portugal é muito atrativo, né, quando nós falamos de imobiliário, investimento imobiliário. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. No Brasil, você compra um imóvel na planta, você está achando que está fazendo um excelente negócio. E eu vou ganhar dinheiro aqui, quando eu receber aquele imóvel ali, ele vai estar super valorizado e eu vou conseguir tirar aqui um lucro bom. Quando, na verdade, no Brasil, você tem aquelas correções de obra, o INCC corrigindo todo mês ali. Se você pegar, às vezes, comprou um ano, depois você pega a tabela de venda daquele empreendimento, está mais barato você comprar naquele dia do que o valor que está atualizado durante todo o ano. Aqui não, aqui você consegue comprar um imóvel na planta e o valor que você vai pagar lá na entrega é o valor que você acertou ali no início, sem correção. Se você quiser, você faz o repasse daquele contrato ali antes mesmo da entrega do imóvel, já tira o seu, ganha ali 20%, 30%.
sem A burocracia. informação de ouro é essa, hein, doutor? Sem ter, inclusive, que pagar, porque no Brasil, se eu quiser fazer um repasse de meu contrato que eu iniciei lá, eu tenho que pagar a construtora, eu tenho que ter anuência. Aqui já não, a gente consegue entregar na forma de contrato uma segurança jurídica para que aquele investidor ele consiga ter o imóvel dele, ter a rentabilidade de 20%, 30% já na entrega. Uau. E se ele quiser ficar com o imóvel, inclusive, se ele quiser financiar o imóvel, mesmo sendo estrangeiro, é possível. Eu não moro em Portugal, é possível conseguir um crédito bancário? É sim. Se você tem rendimento, capacidade financeira de comprovar de que você tem rendimento no Brasil, por exemplo, você tira o número de contribuinte, comprou um imóvel na planta e na entrega ali você financia a 3% por ano de juros. Enquanto no Brasil ali o juro composto é 11%. Então a pessoa, mesmo estando no Brasil, tendo os rendimentos comprovados, ela pode comprar um imóvel aqui em Portugal. Com certeza. Os bancos portugueses, eles concedem aquele crédito. Obviamente que você consegue hoje comprar um imóvel aqui em Portugal, você dá 10%, 15%, 20% de entrada. Um estrangeiro, obviamente, que não tem uma autorização de residência, que não vive aqui, ele vai exigir que ele dê uma entrada maior, de 30%, 40%. Mas é super possível. Mas mesmo assim, é lucrativo? É super lucrativo. Sim, claro. É interessantíssimo. E outra questão, porque não é só comprar um imóvel em outro país, você está protegendo, criando uma blindagem patrimonial para você. Claro. Você está tirando seu dinheirozinho ali do Brasil, ali tá colocando em Portugal, está colocando na Europa. Então você está criando uma segurança jurídica ali, uma proteção.